Nós temos que ser ainda completamente diferentes e melhores na sensibilidade e na coesão social. Nós temos que ser muito melhores na capacidade de construir emprego perene para todos, para os que estão desempregados, para os jovens que procuram o primeiro emprego. E temos que provar que uma Câmara e uma Junta de Freguesia podem e sabem fazer este tipo de novo trabalho e de nova exigência. Muitos dos que estão aqui sabem que a Câmara Municipal este ano, como o ano passado, é a única, já não é a única, já ouvi dizer que há mais duas que nos copiaram, ainda bem. Espero que as outras 300 tenham condições para nos copiar. Mas sabem que em Gaia, 14 mil casais jovens sabem que em setembro não têm que se preocupar com a compra de livros escolares para os seus filhos no primeiro ciclo do ensino básico, porque a Câmara os oferece gratuitamente. Sabem que este ano, para além disso, se calhar ainda não sabem porque a notícia é de há poucos dias, mas que este ano, para além disso, o pequeno kit escolar para esses alunos, as sebentas, os lápis, as esferográficas, iguais para todos, para ricos, pobres, para necessitados ou para os que têm mais recursos, que também é oferecido pela Câmara Municipal. E quero que saibam que o objetivo da Câmara é, nestes próximos 4 anos, levar os livros escolares e o kit escolar gratuito para todos os alunos gaienses em tudo aquilo que é a escolaridade obrigatória, ou seja, até ao 9º ano de escolaridade. Estão aí os políticos a nível nacional a discutir se baixam ou descem impostos, a dar migalhinhas de IRS ou de IVA aqui e acolá. Eu pergunto que percentagem de IRS significa nós oferecermos a todos, sem exceção, os livros escolares gratuitos nos 9 anos de escolaridade, como vamos fazer nos próximos 4 anos. Ouço muitos por aí a discutir a questão dos idosos, dos medicamentos mais baratos para os idosos, do acesso gratuito aos genéricos, do aumento das pensões. Mas os idosos em Portugal, nesta geração, infelizmente, por mais que se lhes dê, nunca se lhes dará aquilo que decorre daquilo que eles merecem, porque trabalharam toda a vida. Ainda há uma grande diferença entre aquilo que os idosos em Portugal têm e aquilo que usufruem noutros países da Europa. Mas esta Câmara vai, neste mandato, promover uma medida de exceção virada para os cidadãos com mais de 65 anos. Vamos instituir a partir do ano 2010, de janeiro do próximo ano, o cartão sénior de Vila Nova de Gaia, que vai permitir que os cidadãos com mais de 65 anos possam, de uma forma tendencialmente gratuita, movimentar-se em transportes públicos dentro do concelho sem pagar um tostão, que permitirão que os idosos tenham acesso a todos os equipamentos municipais, aos desportivos, aos culturais, a todos os outros onde hoje se paga a entrada gratuitamente. Tenham acesso aos serviços que aí são prestados, de recuperação e reabilitação funcional, como já acontece em muitas das nossas piscinas. E vamos negociar com a Autoridade Metropolitana de Transportes, que espero que entretanto seja criada, que esta gratuitidade tendencial possa ser alargada a outros trajetos de circulação urbana na área metropolitana do Porto, seja de comboio, seja de metro. Isto chama-se coesão social, trabalhar para os mais jovens, trabalhar para as famílias que estão a começar a sua vida, trabalhar para os mais idosos. Vamos apostar no emprego. Fala-se do desemprego no país. Até se diz que no centro de Gaia, em valor absoluto, é o centro onde há mais desempregados que estados. Vamos esclarecer essa questão. O centro de Gaia, e está aqui um companheiro nosso de Espinho,
tem os desempregados de Gaia e os desempregados de Espinho. Mas mais, como Gaia é uma cidade ainda, cada vez menos, felizmente, é uma cidade dormitório, tem os desempregados das fábricas que fecharam no Porto, na Maia, em Gondomar e um pouco por todo o lado aqui à volta. Mas, mesmo assim, há uma coisa que todos precisamos de saber. Entre janeiro de 2008 e a data de hoje, Gaia foi o concelho do país onde, em termos percentuais, o desemprego menos aumentou. E menos aumentou por uma razão. Porque o trabalho dos últimos 4 anos trouxe para Gaia o Corte Inglês, que criou só em trabalhos diretos cerca de 1000 postos de trabalho. Trouxe para Gaia a Alerte, que criou 600 postos de trabalho. Trouxe para Gaia as páginas amarelas. Salvou empresas que se iam deslocalizar e que, pelo trabalho e pelas condições que lhes demos, mesmo em termos de taxas municipais, se salvaram e ficaram em Gaia, como por exemplo aqui a vizinha Cerâmica de Valadares. Só que o nosso trabalho neste momento já é outro. É andar pela Europa, andar pelo mundo como andámos nos últimos 4 anos. E como já temos agendado para o último trimestre deste ano, depois das eleições, numa viagem de Estado organizada com todo o rigor à Rússia, a captar investimento. E é por isso que neste momento, num país em crise, nós em Gaia temos em construção 2 hotéis dos melhores da Europa que vão criar 300 postos de trabalho, um deles de Flatgate, no coração do centro histórico. É por isso que em Gaia, aqui na via de cintura interna, está a ser construído o maior hospital privado do norte do país, que vai criar cerca de 500 postos de trabalho. É por isso que os terrenos da zona industrial de São Félix da Marinha já estão quase todos vendidos e já estão negociadas as instalações de unidades industriais, no momento em que o país não cativa investimento industrial quase nenhum. E é este o trabalho que uma Câmara tem que fazer e deve fazer. Pavilhões, piscinas, campos de futebol, estradas, tudo isso é importante. Mas justiça social, proteção dos mais desfavorecidos, um teto para todos que precisam de um teto digno para viver. Isso é mais importante. E o emprego. A dignidade de ter acesso ao emprego. Eu sou muito crítico dos rendimentos mínimos garantidos. Não que eu não saiba que haja pessoas que, se não o tiverem, morrem à fome. E essas pessoas têm que ser ajustadas. O rendimento mínimo para essas pessoas, o rendimento social de inserção, pode e deve ser dado. Mas eu gostava de um dia destes poder ter um governo que apostasse também numa outra coisa, que era de subsidiar fortemente o salário mínimo em Portugal e levá-lo, no mínimo, não é para os 100 contos que agora falam, para os 500 euros, no mínimo para os 750 euros. E podem-me dizer, bom, mas o país não tem recursos para isto. Eu não vejo desta maneira a situação. Há muita gente que prefere ter o rendimento social de inserção de 350 ou 370 euros que ter um salário mínimo de 500 euros. E eu, se estivesse nas circunstâncias dessas pessoas, compreendo-as, se calhar também tomaria a mesma atitude. Mas esses cidadãos prefeririam trabalhar, e trabalhar significa mais dignidade, significa criar mais riqueza, significa a seguir descontar mais impostos, se o salário mínimo fosse 750, 800 ou 900 euros. São filosofias diferentes de ver a governação. E um dia destes, com racionalidade, de acordo com os recursos existentes, talvez a Câmara de Gaia, pelo menos nos serviços que dela dependem, possa introduzir esta norma como uma norma fundamental para criar motivação em quem trabalha e mobilizar quem trabalha para ter gosto do seu emprego.